Bom, gente, eu vou estar fazendo aqui os problemas da maratona, né? De 2025. O primeiro problema que eu vou fazer logo vai ser o problema C, que. Um momento, deixa eu ver aqui, ó. Eu vou fazer logo o problema C, ok? E ele é basicamente o seguinte: são duas condições que a gente vai ter que atender. Eu vou ler todo o problema aqui. Todos conhecem ou já ouviram falar da famosa conjectura de Collatz. Pegue um número inteiro e positivo. Se ele for ímpar, multiplique por 3 e some um. Se for par, divida por 2. Repita o processo até chegar em um. Apesar de sua simplicidade, ninguém sabe provar se a sequência realmente sempre alcança um, qualquer que seja o número inicial. A Aline, fã desse tipo de curiosidade, decidiu criar uma variação usando polinômios em vez de números. Para não complicar, ela trabalha apenas com polinômios cujos coeficientes são zero ou um, ou seja, cada potência de x aparece no máximo uma vez. A brincadeira funciona assim. Então, beleza. A parte importante que a gente tem que ter noção aqui é de que não vão ter coeficientes maiores do que um, ok? Ou seja, se você somar, é, ela vai até falar aqui na primeira condição, mas ela esquece de mencionar isso também, que é o seguinte: se você somar x com x, vai ficar 2x. Não vai existir isso aqui, certo? Se alguma soma der isso aqui, você tem que cortar isso, ok? Essa é a ideia que a gente tem que ter. Continuando. Se o polinômio possui termo constante, um termo que não depende de x, é a primeira condição. A Aline multiplica o polinômio por x mais um e depois ela soma um, ok? Então, vamos lá. Então, se você tem um termo constante, você vai lá e multiplica por x mais um, depois soma um. Caso algum coeficiente resultante seja igual a 2, o termo correspondente é descartado. Observe que coeficientes maiores que 2 não podem surgir. Ou seja x mais x, seja 1 mais um, qualquer coeficiente que seja que dê 2, ele vai ser descartado. E acima de 2 ele já falou que não vai existir, pela lógica aí, né? Então, é isso. Se o polinômio não possui termo constante, a linha divide o polinômio por x. Aí ela vai dar o exemplo aqui, né? Eu vou pegar aqui esse exemplo. Aqui ela já faz o x3 mais 1, né? Tem um termo constante que é 1, então vai multiplicar todo o polinômio por x mais 1 e depois somar 1, ok? O resultado vai ficar x4 mais x3 mais x mais 1 mais 1. No caso, como isso aqui vai dar 2, é um coeficiente 2, ele vai lá e descarta. E vai ficar x4 mais x3 mais x, ok? Como não tem mais nenhum termo constante, então vai lá e divide por x. Vai ficar x3 mais x2 mais 1. Falando assim, parece muito um problema mais matemático e a pessoa pode acabar se perdendo, mas tentem acompanhar comigo. Daqui pra cá já vai entrar, já pode até confundir algumas pessoas, mas eu vou tentar explicar aqui. É, Pronto, tá aqui. Vamos lá. É o seguinte, você tem esse polinômio aqui, e aí como tem um termo constante, você tem que multiplicar ele. Eu vou botar x, não, vou botar por x mais um. Esse resultado vai ser o x4 mais. É sempre um expoente a mais, ou seja, x4, x2 mais x mais x3 mais x2 mais mais um que está de fora lá da condição, né? X3 com x3 vai cortar, percebam. 1 com 1 vai cortar, percebam. Justamente que não pode ter coeficiente 2. Então a resposta final vai ser x4 mais o x ao quadrado, que é esse aqui, mais o x, que é justamente o que está aqui no passo 3, ok? Como não tem mais constante, então vai lá e divide todo mundo por x, que é o x3, x1, certo? Por aqui você não vou perceber um padrão muito forte. É certo de que ele está sempre indo um para a esquerda, depois vai um para a direita, ó.
Ele vai do x3, ele vai pro x4, quando multiplica pro x mais 1. Também você está aumentando o expoente. Depois volta para a direita, depois vem para a esquerda, que é aumentando o expoente, depois volta para a direita, entendeu? E esse padrão de movimentação a gente percebeu aqui nas respostas também. Ou seja, percebam o seguinte, aqui seria justamente o expoente, o grau que ele vai dar primeiro, né? E depois o expoente. Eu vou pegar aqui o primeiro exemplo só para mostrar. Ok, primeiro exemplo. E vamos lá, que vocês vão perceber melhor. Aqui ele está falando pra gente que o polinômio é de grau 3, ou seja, o maior possível seria o x elevado a 3, ok? Ele continua aqui um pouquinho, ó, no total. Ele quer saber quantos passos são necessários, quantas operações são necessárias para chegar no polinômio x1, ok? Nesse caso aqui foram necessários 11 operações, certo? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer isso então? Eu vou pegar esse exemplo aqui, que ele está falando basicamente então que vai ser x3 mais 1, ok? Aqui é o grau 3, grau 2, grau 1, grau 0, ok? E aí, vamos lá. Eu não vou fazer todo porque ele já fez lá em cima, mas essa resposta aqui vocês lembram que dá 11, correto? Mas eu quero que vocês percebam o seguinte, vamos na lógica de como isso aqui fosse um número binário, ok? Seria o seguinte, poxa, eu vou tratar como se fosse vários zeros aqui para a esquerda, a gente não vai nem usar todos esses zeros não, mas eu vou tratar como se fosse vários zeros. A gente só precisa exatamente desse único zero aqui, na verdade, certo? Mas é um número binário, ok? E aí, o que a gente vai ter que fazer aqui? Vamos lá. Poxa, sempre que tem. É como se fosse separada essa casa aqui, tá? Mas ela ainda tá no número. Vamos fazer imaginação aqui, imaginando que fosse separada. Certo. Se essa casa aqui ela for 1, certo? Logo, eu vou ter que multiplicar por x mais 1, porque isso aqui está indicando que tem uma constante, ó, que tem o número 1 aqui, certo? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? A gente vai ter que. Vamos ter que movimentar o bit para a esquerda, certo? E ficaria 1, 0, 0, 1, 0, ok? Feito isso, ainda não acabou a operação, porque a gente não está multiplicando só por x, a gente está multiplicando também por 1, certo? Ou seja, além disso, a gente tem que manter o que já tinha, certo? Mas, se der um resultado que for 2, por exemplo, já não poderia, ok? Que o coeficiente seria 2, por exemplo, x mais x, ou mais 1, já não poderia acontecer, correto? Então, o que a gente vai ter que fazer aqui? Eu vou ter que ter um número atual, que é para onde eu estou olhando, ok? E eu vou ter o próximo número, que é justamente esse aqui. Ele começa com esse aqui, né? E depois de eu fazer essa operação aqui de movimentar o atual para a esquerda, para o próximo armazenar esse valor, eu vou lá e tenho que falar o quê? O próximo, na verdade, ele vai ser esse número aqui que a gente conseguiu, que é o atual movimentado para a esquerda, com Shift Left, né? É, Porém, eu tenho que fazer um ou exclusivo aqui, justamente para ver onde que eu posso colocar o número 1 ainda, entendeu? Que é a multiplicação do 1. Ah, como assim? Por exemplo, nesse caso aqui, com o exclusivo, para quem não sabe, 1 com 1 dá 0, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 dá 1, e 0 com 0 vai dar 0 também. Perdão, vai dar 0, certo? Por que a gente precisa disso? Porque se o coeficiente, se eu tiver uma soma de 1 com 1, ele tem que dar 0 justamente porque eu não posso ter coeficiente 2. Logo, nesse caso aqui, vocês vão perceber até que o resultado vai ser como se fosse uma soma, só que não pode ter 2. 1, 0, 1, e aqui vai ser 1, certo? E depois a gente vai, como o atual ele era com 1zinho, a gente vai ter que tirar esse valor aqui. Vai ter que botar menos 1. Ficar 1, 1, 0, 1, 0.
que é a condição final, ok? E percebam que se vocês olharem o próximo passo, inclusive, vai ser justamente o valor lá, que é o x4 mais x3 mais x2 mais x, certo? E esse é o valor. Como aqui é zero, percebam, como o último bit é zero, ela dividiu por x lá no problema. Ó. Tá aqui o x4 mais x3 mais x aqui, certo? Como o último bit é zero, ou seja, não tem o número 1, uma constante aqui, ele vai lá e divide todo mundo por x. O que é dividir todo mundo por x? Vai todo mundo para a direita agora. Vai todo mundo movimentando o bit para a direita. Ou seja, esse valor aqui ficaria 0, 1, 1, 0, 1, ok? Ou seja, agora a gente tem um número 1, temos uma constante, tanto que aqui na questão perceba que temos uma constante agora, ok? E a casa é x3, x2 mais 1, ok? x3 mais x2 mais 1. E é isso. Então, é isso que vai acontecer. Vou fazer mais um exemplo aqui, que seria, como agora tem a constante, vai multiplicar um bit para a esquerda, né? Vai ficar 1, 0, 1, 0, ok? Faz o ou exclusivo depois, que é essa movimentação, essa operaçãozinha aqui, que é usando esse circunflexo. E com o exclusivo, vamos ficar aqui 1 com 0, que é como se fosse somado os coeficientes. 1 com 0 dá 1, 0 com 1 dá 1, 1 com 0 daria 1, mas como a gente vai fazer aquela operação de menos, vai ficar 0 aqui, tá bom? Mesmo com... A gente faz a operação, se tivesse 1 antes, vai ficar 0. E esse aqui é o número final. Ou seja, ficou x4 mais x2 mais x. Tanto que se você olhar aqui, ó, x4 mais x2 mais x, ok? E aí a mesma coisa, operação é 0, bit para direita agora. Vai ficar 0, 1, 0, 1, 1, ok? E aí a mesma coisa aqui, x3 mais x mais 1, ok? Então é isso, já deu pra provar que tá funcionando. E aí a gente vai fazer isso aqui, sempre que a gente fizer, a gente aumenta em 1 lá o contador, ok? Eu vou fazer o código aqui e vamos lá. Bom, basicamente, ele vai passar o inteiro pra gente, inteiro n, então vamos lá. Essa questão aqui é um pouco complicada de entender, mas acho que deu pra vocês pegarem a ideia bem aí. Ele vai passar um inteiro n, ok? E aí a gente vai pegar esses i igual a 0, i menor que n, opa, perdão, e mais, opa, e mais, certo? Na maratona não tem autocomplete, depois eu desligo isso. Mas é isso. Vamos lá. E aí, vamos pegar agora os valores, correto? Como que vai funcionar? A gente vai ter um inteiro, que seria o nosso total, ok? O total ele começa como... Eu posso colocar número também, enfim, botar total. Total igual a 0, ok? Que é basicamente o seguinte. Bom, eu vou ter um inteiro tempo aqui, em que ele vai pegar o valor do meu coeficiente, se ele é 1 ou se é 0, não tem muito segredo não. Vou pegar o temp, ok? E aí eu vou botar o quê? Eu vou colocar aqui total mais igual a temp, ok? Feito isso, eu irei fazer a verificação se o meu i ele é igual a n menos 1. Porque se ele for igual a n menos 1, eu vou lá e dou break, ok? Se não, eu vou lá e falo que o total ele vai virar igual ao total movimentado 1 bit para a esquerda, ok? Acho que deu para entender. Bom, então basicamente é isso. Então o nosso número aqui ele vai pegar, no caso, o primeiro número
1001, ok? 1001, ele pegaria o total, ele somaria 1. Aí o próximo número vai lá e movimenta o total para a esquerda e pega o próximo número. O próximo número é 0. Aí o próximo número vai lá e movimenta o total para a esquerda. Vai ficar 1, 0. Vou botar 0 de novo. Aí o próximo número vai lá e vai para a direita. Vai ficar 1, 0, 0, 0, 0, 1 no final. Ok? Então, é isso. Então vamos continuar a lógica aqui. Aqui eu vou ter pego todos os números já, ok? E agora vamos para a parte lógica do programa. Qual é a parte lógica do programa? As condições. Vamos ver aqui. Bom, não tem muito segredo. Ah, eu vou fazer o seguinte agora. Enquanto o total ele for diferente de 1, certo? Que é justamente o que a gente quer. Eu vou colocar um número de passos aqui que o cara vai dar, né? Que é a resposta da gente. Ah, enquanto o total for diferente de 1, eu vou estar perguntando o que para ele? Eu vou estar perguntando... Bom, o último bit que você tem, ele é 1? Ou seja, como que a gente sabe isso? Como que a gente sabe se o último... Não é nem que ele é 1, mas se ele tem uma constante. Como que eu sei que ele tem uma constante? Bom, o último bit, o total, se ele for divisível por 2, ok? Se o total resta dele por 2 for, for diferente de 0, ok? Então, ele entrou na condição de ter o número 1 lá no final, ok? Ele é um número ímpar. Certo. Se ele tem o número 1, então eu vou ter que multiplicar por x mais 1, certo? Que seria aquela operação que a gente fez. No caso, então, a gente vai ter um inteiro próximo, ok? Que ele vai ser justamente igual ao meu total movimentado um bit para a esquerda, ok? Seria isso aqui. Movimentado um bit para a esquerda. E aí, eu vou lá e vou fazer a... Vou fazer o exclusivo agora. Vai ser o meu próximo. Eu posso até colocar todo mundo junto, mas eu vou colocar separado por questão de organização. Opa, tá não. Vai ser o meu próximo, em que ele vai ter um negócio com o total aqui, ok? Então, seria esse aqui, que é o do exclusivo, ok? E depois eu vou lá e boto um proxy mais. Não tem muito segredo não, ok? É... Inclusive... Ah, pronto. Inclusive, eu posso até colocar logo para facilitar, que vai ser o total ou exclusivo com o proxy. Não me dá em nada não. E aí eu vou lá e boto um total mais. Que é justamente o valor que a gente está analisando aqui, né? O total. Total menos menos no caso, porque vai ficar um lá no final armazenado. Certo? Se não for esse caso, então eu vou lá e eh, boto total pra direita. Não tem muito segredo não. Ok? Total vai ser igual a total pra direita. E aí eu vou lá e aumento o número de passos. Não tem muito o que fazer não. Ok? Bom, feito isso, eu vou lá e mostro o número de passos que ele deu. E é isso. Esse é o código. Vamos testar se está funcionando aqui. De mais. Vamos pensar pp. Uh, barra a ponto x. Ok. 3, 1, 0, 0, 1. Opa, acho que errei alguma coisa na lógica aqui, perdão. Vamos ver aqui. O total ele foi diferente de acontece, fazendo ao vivo, né?
Se o total ele for diferente de um, que é o caso aqui, né? Aí, enquanto o total ele for diferente de um, eu vou lá e deixa eu perguntar pra ele aqui se ele tá printando certo esse negócio. Mas tá printando, né? Eu vou lá, pego o tempo e vou lá e adiciono. Vamos ver se ele tá printando certo primeiro. Total NGL. Pronto. Deixa eu ver se não tá saindo errado aqui. 3, 1, 0, 0. Ah, perdão, gente, perdão. Eu vacilei aqui um momento. Na verdade, eu tenho que N mais um justamente porque ele fala N, mas na verdade é N mais um, ok? E é isso. Agora vai tá certo, galera. 2, 1, 0, 0, 1. Perfeito, agora foi. Aí eu vou rodar mais uma. 2, 1, 0, 1. Então é isso, galera. Eu vou rodar aqui o código. Vamos ver aqui se passa. Então é isso, galera. Esse é o problema seu. E valeu.